Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez reunidos para juntos meditarmos na palavra de Deus. E nessa ocasião nós vamos começar um novo projeto, que aí nós vamos ter um estudo guiado por meio de uma lição que eu vou deixar aqui no vídeo para você saber qual é a lição, onde a gente vai tirar as nossas reflexões diárias. E também na descrição eu vou colocar onde você pode conseguir essa lição. A cada dia temos ali um tema dentro de um grande contexto, de um grande tema, onde é o tema geral de um trimestre. E a lição a qual nós vamos estudar, o tema geral dela é o livro de Salmos. Esse livro que é tão conhecido por cada um de nós. Que talvez aí na sua casa você até tenha aí uma Bíblia na sala de estar aberta em algum salmo. Antigamente se via muito isso nas casas. Talvez você ainda viva essa realidade. Pois muito bem, hoje nós vamos abordar o tema do dia de sábado. Todos os dias tem um tema. E o tema de hoje é como ler salmos. Eu quero convidar você, antes de nós abrirmos o texto bíblico desse dia, a você fechar seus olhos para juntos orarmos, tá bom? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado, Pai, porque o estudo diário da Tua Palavra é algo fundamental na nossa vida. E obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditar em um livro como esse, Pai. Que Teu Santo Espírito nos encha de entendimento e sabedoria para compreender a Tua perfeita vontade para as nossas vidas. É isso que eu te peço e já te agradeço, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema dessa semana vai ser como ler Salmos, a lição de número 1. Normalmente essa lição é composta por 13 lições, e essas 13 lições são abordadas dentro de um período de um trimestre. Aí no próximo trimestre, do mês de abril em diante, a gente vai receber uma nova lição com uma nova abordagem, um novo estudo, um novo tema. Para esse trimestre, qual nós estamos, o tema, como eu falei no início, é o livro de Salmos. E o texto se encontra lá em Lucas 24, versículo 44 e 45, que diz assim, ó. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha que coisa interessante. Desse texto aqui a gente consegue tirar alguns pontos interessantes para a nossa reflexão. Aqui, Jesus está se dirigindo a algumas pessoas e falando que aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele estava realizando, tudo isso, de certo modo, já tinha sido anunciado no Antigo Testamento. Mas ele não citou aqui o Antigo Testamento. Veja bem, ele citou aqui a lei de Moisés. A lei de Moisés, no contexto bíblico, é considerado os 5 primeiros livros, conhecido também como o Pentateuco, os livros que Moisés escreveu. E aí fala também dos profetas. No Antigo Testamento existe uma categoria de profetas maiores e profetas menores. Aqui ele, de certo modo, generalizou. E a terceira categoria seriam os livros poéticos, onde se encontra o livro de Salmos. Então, quando finalizou o verso aqui dizendo, então lhe abriu os entendimentos para compreender as Escrituras, ali a ficha deles caíram e eles perceberam, olha, a nossa Bíblia, a Bíblia que nós temos atualmente, já anunciava tudo isso que iria acontecer. Agora as coisas se encaixam perfeitamente. E foi exatamente isso que Jesus quis dizer. Tudo o que eles já falaram no passado, todas as ordenanças, todos os processos ritualísticos que havia no templo, todos os ensinamentos, tudo aquilo que foi falado no passado, era simplesmente para anunciar as coisas que estão acontecendo agora. O livro de Salmos está incluso dentro dessa categoria. Às vezes a gente, quando olha para o livro de Salmos, imagina, olha, é um livro que fala sobre orações, um livro que fala sobre, talvez, alguns cânticos e louvores. Mas
o livro de Salmos é muito mais do que isso. É verdade que essas outras coisas são, sim, verdadeiras, mas ele vai muito mais além que isso. O livro de Salmos é a palavra de Deus. No livro de Salmos, quando a gente medita, e eu particularmente gosto muito do livro de Salmos, a gente vê ali diferentes pessoas, narrando ali, às vezes, circunstâncias que estavam vivenciando e passando, momentos adversos à vida, momentos alegres, e todos eles, de certo modo, comentando, verbalizando aquilo que eles estavam vivendo. E às vezes a gente tende a pensar que o livro de Salmos foi escrito por pessoas contando ou narrando aquilo que estava se passando na sua vida. E essa é uma forma equivocada de entender o livro de Salmos. Porque o livro de Salmos, assim como os outros livros da palavra de Deus, da Bíblia, também foi um livro inspirado por Deus, pelo seu Espírito Santo. Ou seja, as palavras ali proferidas, as canções, as orações, as reflexões, tudo ali tem de procedência, de origem, Deus. Por isso, Jesus o mencionou quando estava falando a respeito do seu ministério. Porque somente Deus, que sabia todas as coisas e como a história desse mundo iria se desenrolar, como iria suceder as coisas, até mesmo o plano da salvação, é que poderia, de certo modo, inspirar os homens que ali escreveram os salmos. Pois muito bem, essa é a nossa meditação de hoje de Salmos. Nós vamos conhecer bastante esse livro que tem muito a nos ensinar. E eu, de certo modo, fico até um pouco ansioso para poder mergulhar nesse livro e ver o que Papai do Céu reservou e preparou para cada um de nós. Então continua comigo, vai para o próximo vídeo, onde vamos meditar e refletir no tema de domingo, tá bom? Eu te vejo no dia de domingo. Até a próxima. Tchau, tchau.